aos deputados da oposição durante a reunião de líderes que não vai dar o aval ao rascunho de uma nova proposta sobre a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, que foi elaborada pela liderança do PL. Do jornal O Globo, o presidente da Câmara, Hugo Marmota, avisou que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Não, ele avisou aos deputados da oposição durante a reunião de líderes que não vai dar o aval ao rascunho de uma nova proposta sobre a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, que foi elaborada pela liderança do PL, que apoiou o Hugo Mota para ficar com a vice, para quando o Hugo Mota viajasse, o PL fazer o que tinha que ser feito, e para quando viaja, o PL virar e falar assim, não, e o acordo de cavalheiros está dando coice em vocês, como meu amor? Ou vocês estão dando coice na gente? Altineu, esse que me... Bom, segundo o Hugo Marmota, esse novo texto poderia ser considerado inconstitucional pelos ministros do STF, tá vendo? Olha aí, olha que medo. Quando fala STF, bicho, o Mota nem peida. Na reunião, o Hugo Marmota, Mota, disse que não bulisse, você buliu, assanhou essa menina quando se... Não, isso é a Janja. Ele disse que não adianta o Congresso aprovar um texto, o presidente Lula sancionar e o STF declarar inconstitucional, né? Não adianta. Tem razão. Essa posição do presidente da Câmara, de quatro, de frango assado ou de ladinho, foi considerada um recado de que o Supremo precisa estar de acordo com o texto para que o assunto possa avançar. É aquilo que o professor Soro vive falando. O STF virou a CCJ do Congresso. O STF agora tem que dar aval. Ou seja, quem tem legitimidade política para fazer a lei está entregando a legitimidade política para o STF. Aí depois tem gente que vira aqui e fala pra mim, olha, o Pavinato vai pregar o isentão com esse negócio de não reeleger ninguém. Reelege você, filho, você vota em quem você quiser. Só que quando a sua mãe não está presa injustamente, quando o seu pai ou seu filho estão presos sem devido processo legal, aí você pode babar o ovo do seu político. Porque eu queria ver o PL, as lideranças do PL, defenderem o projeto de lei do Sargento Gonçalves do PL. Mas não. Ao invés de pegarem o único projeto de lei que resolve esta pouca vergonha jurídica, que é aquele que revoga o 359L e o 359M do Código Penal, o crime de tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, que já não temos, e o tentativa de golpe de Estado, que já foi dado por quem está no poder. O único que resolve com certa hombridade, com certa altivez, e não altinez, que a altinez não resolve nada, a altivez é o projeto do Sargento Gonçalves, que é do PL, que poderia muito bem ter sido posto na mesa. Não, mas voltar com uma história de um novo texto para anistia. Alô? Então vai lá e reelege. Aproveita que não tem ninguém da tua família preso injustamente, que aí você tem todo o tempo do mundo para ficar reelegendo esse pessoal que fica correndo. Eles ficam fazendo a correria para acabar no mesmo lugar. Né, professor? É. Eu tô tão indignado com a possibilidade, mas só que tem um detalhe. A jogada foi muito bem estruturada, como a gente fala. Por exemplo, primeiro, o Mota já disse, de antemão, não tem como colocar uma CPI, não tem como trabalhar com esses elementos, porque nós já temos CPI, vamos jogar para o nosso querido Alcolumbre. Ele que decide. O Alcolumbre não está nem aí para qualquer coisa que seja. Aí vem com a proposta e ele assume explicitamente. Eu não posso fazer nada se na minha consulta ao STF, o STF não der o aval.
E ele já falou, eu já sei, inclusive, o que o STF norteou para nossos condutos aqui na Câmara dos Deputados. Significa o quê? Com todo respeito, o que nos resta dentro desse momento? Fazer pressão para que eles tenham vergonha na cara e apoiem o Sargento Gonçalves. Qual foi a proposta dele? Qual foi o medo que nós dizíamos aqui? Porra, ele vai ficar só. Não se pode deixar o Sargento Gonçalves só. Esse é o momento que as lideranças da oposição têm que estar em volta dele para fazer com que ocorra, pelo menos que paute esse projeto. Pelo menos que o projeto seja tratado com respeito, que ele tenha um relator, que qualquer coisa, que vá para uma comissão que seja, para que possa haver um mínimo de discussão acerca de uma saída para o problema que foi criado pelo STF. É óbvio que quando você pergunta para aquele que criou o problema qual é a solução, nenhuma solução pode ser calando aquele que criou o problema. Ele é o cara que vai querer sempre falar. É o que o Mota está fazendo. Com todo respeito, vocês têm falado, aqui os três em especial, mas sempre têm falado porque estão todos os dias. Nós temos que não votar nesses que estão aí. Perfeito. A única coisa que me resta nesse momento é dizer, não esqueçam do nome do Altineu. É verdade. E porque não adianta pegar a pauta, largar a pauta lá dentro. Para a coisa surtir efeito, para que se goste de alguma vantagem, há que haver a dinâmica. Ô Pavinato, a gente precisa lembrar que o Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara com o apoio do PL e do PT. Porque para o PL ele prometeu que iria votar anistia. Para o PT ele prometeu que não iria votar anistia. Quem ele está enganando neste momento? Que é mais certo que o Natal é o PL, né? A direita tem se acostumado com esses acordos pé-traseiro, em que a direita entra com o traseiro e a outra parte entra com o pé e chuta. A direita tem sido isso historicamente. Tem o gabinete maior. Tem quantos cabide eu ia falar isso. Quantos cabide tem? Olha, quantos cabide tem? Evitando, desculpa, eu vou fazer um complemento, senão eu acabo esquecendo, só evitando, Arthur. Naquele momento, eu tenho medo de qualquer palavra que eu fale, porque eles são capazes, estou injuriado, se jogam no chão e te processo. Mas o problema é simples. Na hora que ele fez uma promessa para um e fez a promessa para outro, nós sabíamos que ele ia enganar alguém. Agora, qual é o cálculo que se faz? Provavelmente, o grau de probabilidade dele enganar qual lado? Aquele que tem menos condição de pagar os programas na casa de burlesco, na casa de tolerância. Porque o que se tornou aquilo ali é exatamente uma negociação. Então era óbvio que ele não ia aceitar nada da oposição. Porque a oposição, comparativamente, por mais que haja pessoas ricas lá, mas se for comparar o PIB do Brasil, que está nas mãos de um determinado grupo que governa, o orçamento, e aquele que a oposição é pobre, ela vai para essa casa de tolerância para ficar tomando refrigerante, porque não tem capacidade de comprar uísque. Agora, o outro lado chega e diz aqui, ó, é isso que eu pago. Já, como é que o Pavinato fala? Dinheiro na mão, lingerie no chão. Acabou. Então a gente já sabia que ele ia atrair. É óbvio que ele ia atrair a direita. O problema nosso não é o Mota. Mota, eu nunca tive fé nenhuma no Mota. O nosso problema é, e aí, Altineu? Porque o argumento é que o Altineu ia deitar e rolar. O que o Altineu falou? Não, mas eu tenho uma relação de cavalheiros com este senhor que combate, que controla, como diria um amigo meu, é um prostíbulo dentro de um hospício. Pelo amor de Deus, porque não tem lógica, não tem nada, não tem razão, parece um diálogo de esquizofrênico. A única coisa que é concreta, que não tem esquizofrenia, é o preço das coisas. Bom, eles chegam lá, é isso, faz isso, tá aqui, logo, e assim a gente vai trabalhar. A gente já sabia. E o Mota vai ficar do lado do governo sempre, até quando ele veio muito recentemente dizendo, não podemos aturar o STF lá, isso é conversa fiada. É papo. É bem isso. E nós tivemos aqui, né, recentemente o deputado Luiz Felipe, né, de Orleans, o nosso deputado príncipe, e a gente questionou isso, né, por que essa articulação, porque na minha avaliação parecia uma articulação de todos os deputados, com aval aí da direção do PL. Intergaláctico. Só que ele foi muito claro em dizer que uma maioria dos deputados do PL não tinha essa intenção e que foi uma articulação do líder da oposição, que na hora eu ainda perguntei, o Sóstenes, e o que ele respondeu? Não, o Altineu.
que foi quem saiu com o quê? Com a vice-presidência, com um gabinete bem grandão, com um monte de cargo, etc. Então, a gente fica aí vendido na hora da eleição, gente, tem que lembrar de alguns nomes, tem que lembrar do Altineu, tem que lembrar daqueles dois, aqui falando de São Paulo, daqueles 2 deputados do PL que votaram para aumentar o número de deputados. Tiririca. Quase que trabalhando contra o próprio estado de São Paulo, porque quanto mais você aumenta o número de deputados, mais você prejudica São Paulo proporcionalmente. Esses daí entraram pelo coeficiente. Pelo coeficiente. Eleitoral, é quociente, não é coeficiente. É o que mesmo? Eu tô ficando confusa. Os líderes das casas, do Senado, do Congresso, nos parlamentarismos, eles normalmente vão semanalmente ser questionados pelos outros parlamentares, né? Assim como é na Inglaterra, vai lá toda semana, o premier vai lá, bate cartão e os outros deputados, os líderes, essencialmente, os questiona que falta isso. Você raramente vê o Hugo Motta falar, ele não vai ali ser confrontado pelos demais deputados, só vai em sessões onde raramente se dirigem a eles e tem sempre essas pompas e circunstâncias ali do cargo. Mas além dos nomes que vocês mencionaram, cadê o Zema, o Caiado e entre outros que falaram aqui na Avenida Paulista? Os deputados, a gente vai cobrar os deputados aqui do nosso estado para apoiar a anistia também. Já ninguém mais fala mais nada, o assunto já morreu. O Moro... olha, eu me orgulho de não ter cumprimentado o Moro na Paulista, foi o único que eu não cumprimentei. O Moro ser escalado pelo Alcolumbre para escrever o projeto de redução de pena e aceitar isso, tendo estado na Paulista na manifestação pela anistia. É muita canalice. O cara que pergunta foi pro Flávio Dino, né? Foi pro Flávio Dino, se ele ia continuar usando o TikTok no momento da sabatina. Pô, você tá brincando, cara. Não tem a conta no Twitter. Tem que esperar muito. Agora, sinceramente, cara, toda vez que você fala da Inglaterra, João, que eu sei que você gosta da Inglaterra, é encantador o modelo parlamentarista, gente, porque essa porcaria nunca vai prestar para nada. Quando eles formam um gabinete, e sempre o gabinete tem que apresentar o projeto de governo e tem que responder perante o próprio parlamento. Questionado a todo instante. Na hora que se forma um gabinete, a oposição cria o gabinete sombra. O que é o gabinete sombra? Para cada secretaria, que seria ministério aqui, eles colocam um responsável para mostrar qual é a proposta que eles têm e fazer o diálogo no parlamento. Ninguém fica lá dizendo quanto custa, quanto que você quer, de quem que nós vamos enganar, quem que nós vamos passar a perna, não é isso não. Eles ficam ali debatendo propostas. Por isso, quando a gente olha essa porcaria, não tem como dar certo esse Congresso, não tem como. O modelo é um lixo. Com todo respeito. Meus queridos amigos e queridas amigas, hoje a audiência está muito ruim, né? Nossa Senhora, hoje tá muito ruim, tá baixo pra cá. Quantos é no X, alemão? Me conta aí. No X nós temos quase 3.000 telas, deixe o coração e, é claro, reposte, retweet. Se puder, venha para o YouTube, onde nós estamos com uma audiência muito baixa hoje, são neste exato momento 28.000 telas e 16.000 curtidas. Então eu vou pedir o seguinte para vocês, deixem a sua curtida, compartilhem o nosso link e só depois de curtir e compartilhar, se você quiser, comenta, critica, conversa no nosso chat ao vivo, por favor. Eu fico triste, eu tenho tanta bobagem, tenho tantos apelidos, tenho tanta ironia e criatividade para compartilhar com vocês. Isso ninguém pode negar. E se é para correr risco de ser preso injustamente? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.